Olha aí, meu amigo, a palavra estagflação volta a ser falada por analistas a respeito da economia brasileira. Agora é o pessoal do UBS, né? E estão fazendo uma projeção de que o Brasil pode enfrentar estagflação agora, em 2025. O que basicamente implica dizer que nós teremos a economia estagnada, um crescimento pequeno ou nulo do PIB, aliado a uma alta inflação, que é algo que não deveria acontecer. Ano passado nós tivemos um cenário do PIB crescendo bastante, muito acima das expectativas e das possibilidades, às custas de inflação. Então, uma coisa levou a outra. Mas agora vamos entrar num ciclo em que a inflação vai continuar perturbando o povo brasileiro, mantendo-se acima da média, acima da meta da inflação principalmente, mas a economia não vai crescer. Isso aqui é um problema sério, sem sombra de dúvidas, embora não seja de todo imprevisível. Talvez fosse até inevitável em se tratando de governo Lula. Vamos conversar então sobre esse cenário aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o trabalho, ajudar este canal a chegar a 20 mil inscritos. Conto bastante com o seu apoio, a sua ajuda nesse sentido. Então, a análise aqui do UBS-BB é o seguinte, de que o Brasil vai ter um crescimento do PIB de 1,3%. Caraca, 1,3% em 2025. Isso aqui é nada. É crescimento nulo, inexistente, que é abaixo do consenso atual do mercado, que é 2%, que já não é muito grande também. É quase a metade do crescimento do ano passado. Então, na prática, a economia brasileira, de forma consensual, quero dizer o consenso do mercado, né? Isso indica um crescimento muito menor, só que o pessoal do UBS vai muito além, dizendo que na verdade vai ser 1,3%, nada na prática. Então, vamos ter um crescimento estagnado, mas uma inflação persistente. O problema da estagflação para um governo, para órgãos, para instituições de Estado, é que é difícil você combater esse cenário, porque as ferramentas macroeconômicas de política monetária tipicamente não funcionam nesse cenário aí, porque geralmente você tem, conforme eu falei no ano passado, um crescimento do PIB puxando a inflação. Então você segura um pouco com o aumento da taxa Selic, que é o que o Banco Central tem feito, você segura o crescimento econômico, a expansão da economia, e você, em contrapartida, segura também a inflação. Aí você tem uma retração da atividade econômica, mas uma retração da inflação também. Agora, quando a atividade está retraída ou se retraindo e a inflação continua subindo, essa política já não funciona mais. Então, né, a economia brasileira tem superado as expectativas nos últimos anos, de fato, só que isso acontece principalmente às custas de expansão fiscal. Nós já temos alguns indicadores preocupantes, já falei de alguns aqui no canal, inclusive, por exemplo, queda na venda do varejo, na produção industrial, no setor de serviços, até mesmo a geração de emprego, né? E aí, os índices de confiança já caíram para abaixo dos 100 pontos, o que implica dizer que estamos num cenário de pessimismo. Todo mundo está fazendo essa leitura na economia brasileira. Essa é a grande verdade, né? E, aliás, o próprio governo já falou que temos uma desaceleração na economia. O Dário Durigan que afirmou isso, que é secretário executivo lá do Ministério da Fazenda, o segundo em comando após o Fernando Haddad, e falou o seguinte, né, que é uma projeção de crescimento de 2,3%, negócio ok, porque cresceu muito nos anos anteriores e tal. Não tem muito que o governo possa fazer nesse sentido, justamente por causa do problema da inflação. O grande temor mesmo é o pessoal do UBS estar certo e a economia crescer só 1,3%. Aí vai ser um Deus nos acuda, de fato. E aqui vem um negócio muito interessante, que foi algo que eu falei aqui no canal algumas vezes. Eu não vi ser repercutido muito por aí não. Posso estar enganado se eu estiver. Se você lembra de alguém falando disso, coloque aí nos comentários por gentileza. Mas eu mencionei que a economia cresceu bastante em 2024 por causa do impulso causado pelos precatórios que foram pagos pelo governo numa sentada só. Foram 100 bilhões de reais a mais circulando na economia, o que fez disparar preço, é claro, disparou a inflação de maneira geral, uma grana impressa do nada, porque o STF autorizou o governo a passar esse dinheiro por fora da regra fiscal, então foi dívida mesmo que foi criada para bancar
essa farra dos precatórios aí, e isso deu um boom na economia logo de cara, deu aquela porrada ali, o impulso fiscal. Isso, obviamente, gerou ali o consumo, só gera consumo mesmo, o pessoal gastando dinheiro e dando aquela impressão de que a economia estava crescendo. Eu falei isso aqui no canal, que muito do crescimento do começo de 2024 se devia aos precatórios que foram pagos na virada do ano. Acontece, porém, que o fluxo desse pagamento de precatórios deve cair para uns 50 bilhões de reais, o que vai cair bastante, vai reduzir bastante a demanda por consumo de forma geral e por serviços também ao mesmo tempo. Só que nós vamos ter aquela realidade de gastos do governo federal mantendo-se elevados, fazendo uma prorrogação ou até uma piora da atual crise de confiança que nós vemos aí. Então, né, o crescimento do consumo deve cair porque o pagamento de precatórios vai cair também, só que os gastos do governo vão seguir inalterados ou vão até subir de fato, porque é governo Lula, sem sombra de dúvidas, né? E aí o crescimento vai cair bastante, uma outra expectativa muito ruim, porque no ano passado houve um crescimento de 7%, né, nos investimentos, o que não é muita coisa também não. Nenhum país fica desenvolvido recebendo esse grau de aumento de investimentos por ano, não. Tinha que ser um negócio mais pujante. Só que isso vai cair para 0,5% em 2025. Não vai ter nada de investimento no Brasil no presente ano. Olha que coisa desesperadora. E aí, então, né, o que vai acontecer? Você não tem aumento da produtividade, você não tem crescimento real da economia. Isso não vai acontecer por causa dos investimentos excessivamente baixos. Por que eles estão baixos? Porque, né, você tem os juros reais, né, as taxas de juros estão muito atrativas, o câmbio tá uma bagunça danada, tá uma instabilidade. É melhor você deixar a sua grana numa moeda mais estável do que o real brasileiro, que é uma loucura, uma insanidade. Então sobra pouca grana e pouco interesse para fazer investimentos no Brasil. Então, provavelmente, ainda assim, e como decorrência direta dessa estagflação, o Banco Central não vai poder cortar taxa de juros. A economia vai dar aquela minguada. Geralmente, quando isso acontece no cenário projetado, você tem uma queda da inflação, o que permite ao Banco Central reduzir taxa de juros e a economia dá uma animada de novo. Nós vamos ter a economia minguando e a inflação subindo. Como que o Banco Central vai cortar juros? Provavelmente, de acordo com a análise do UBS, não vai cortar este ano. Então, provavelmente aqui nas próximas 2 reuniões, e eu não vi ninguém falando disso não, eles estão de fato aqui bastante pessimistas quanto ao futuro econômico do Brasil. Eles falaram que vai subir 2 pontos percentuais a taxa Selic, 1 ponto na próxima reunião e 1 ponto na reunião subsequente, sendo que o mercado está se dividindo entre uma alta de 1 ponto agora e meio ponto ou 0,75 na reunião subsequente. Então o pessoal do BS está bastante pessimista de fato aqui com o Brasil, né? Só que a realidade é que não é nada absurdo isso aqui, muito pelo contrário. É algo até bastante palpável, dado o cenário que nós estamos vendo aí, conforme eu falei no início desse vídeo. Talvez seja até inevitável que um governo Lula, do tipo do Lula, leve o país a um cenário de estagflação. É o que nós estamos provavelmente testemunhando nesse momento e que não será nenhuma grande novidade. O problema é como sair desse buraco, como sair desse problema lá na frente, depois que essa tempestade passar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.